Ao longo dos anos, alguns caminhões provaram ser tão resistentes e confiáveis que, apesar da passagem do tempo, continuam rodando pelas ruas. Sua durabilidade e confiança os transformaram em verdadeiros clássicos. Hoje, trazemos para você uma seleção desses caminhões lendários que, mesmo carregando sua história, ainda estão em produção e disponíveis como novos. Uma prova de que a confiabilidade nunca sai de moda. 1. Mercedes-Benz Unimog, o caminhão que ri do terreno. Você sabia que existe um caminhão capaz de escalar rochas, atravessar rios e ainda carregar uma carga completa sem perder o fôlego? Estamos falando do Mercedes-Benz Unimog, um ícone alemão que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial em 1947. Criado inicialmente para a agricultura, foi rapidamente adotado por exércitos, equipes de resgate e exploradores, graças ao seu chassi articulado e a uma capacidade off-road que parece saída de um filme de ficção científica. O Unimog não apenas sobrevive, ele evolui. As versões atuais, U4023 e U523, ainda são usadas em incêndios florestais, missões humanitárias e zonas de guerra. O segredo da sua longevidade? Simples, não existe nada igual. Sua suspensão flexível, força imbatível e design modular fazem qualquer terreno parecer uma estrada asfaltada. Num mundo que exige soluções extremas, o Unimog continua sendo o rei do terreno impossível. E sabe o que é mais impressionante? Você pode comprar um hoje mesmo, porque quando algo funciona tão bem, simplesmente não morre. O Unimog não é apenas um caminhão, é uma lenda sobre rodas. 2. KAMAZ 4C310 5350, o tanque russo sobre rodas. Se alguma vez você se perguntou qual caminhão poderia sobreviver ao apocalipse, a resposta tem sotaque russo. O KAMAZ 4C310 e sua evolução, o 5350 Mustang. Lançado em 1981 na dura mãe Rússia, esse gigante foi projetado para uma coisa: resistir. Das geladas estepes da Sibéria aos desertos mais implacáveis, o KAMAZ não para diante de nada. Originalmente criado para o exército soviético, sua estrutura simples, mas brutalmente resistente, o tornou perfeito para transportar tropas, armas e todo tipo de carga pesada. E hoje, ainda é usado em operações militares, missões humanitárias em regiões remotas e, sim, até em competições extremas como o Rally Dakar, onde sua confiabilidade o torna imbatível. A chave da sua sobrevivência está na robustez. Ele é como um martelo. Não é bonito, mas faz o trabalho melhor que qualquer outro. E essa fórmula continua funcionando mais de 40 anos depois. O KAMAZ não quer te agradar, quer te salvar. E é por isso que segue vivo, rugindo nos cantos mais esquecidos do planeta. 3. Iveco Eurocargo. O cavalo de batalha italiano. Talvez você não o veja rugindo na selva ou cruzando desertos, mas, se já viveu em uma cidade europeia, o Iveco Eurocargo provavelmente já levou até você uma encomenda, o pão ou até o concreto. Desde 1991, esse caminhão italiano conquistou seu espaço como o rei da distribuição urbana e da construção leve. Ele nasceu com uma missão clara: ser grande o bastante para carregar o necessário, mas ágil o suficiente para circular entre ruas estreitas e tráfego caótico. O resultado? Um caminhão com alma de utilitário e coração de trabalhador. A versão atual, o Eurocargo E6, mantém essa essência, mas acrescenta eficiência, tecnologia e menos emissões. E por que continua em produção? Porque simplesmente funciona. Grandes e pequenas empresas confiam nele todos os dias,
e seu equilíbrio entre capacidade de carga, consumo e manobrabilidade não tem comparação. Num mundo que busca o prático, o econômico e o confiável, o Eurocargo é a ferramenta perfeita. Ele não chama a atenção, até o momento em que você precisa mover uma tonelada no centro histórico. 4. Tatra T815, o titã tcheco que dança na lama. O Tatra T815 não é um caminhão qualquer. É uma fera projetada na República Tcheca, que desde 1983 vem provando que a engenharia do leste europeu não deve nada a ninguém. Criado para as condições mais extremas, esse monstro se move com uma elegância quase absurda, graças ao seu chassi tubular central e suspensão independente. Traduzindo, pode carregar toneladas de carga, como se estivesse flutuando sobre pedras e lama. Originalmente criado para uso militar e mineração pesada, o T815 também virou lenda no Rally Dakar, onde deixou claro que é mais rápido e mais forte do que aparenta. E hoje, continua sendo usado em zonas industriais, em missões militares e, sim, ainda em competições de alto risco. A versão atual, o T815-7 e o Phoenix, mantém a filosofia original: resistência extrema e um design mecânico único. Esse caminhão não apenas sobrevive, ele domina. Porque enquanto outros caminhões se adaptam ao terreno, o Tatra faz o terreno se adaptar a ele. 5. Toyota Dina, Hino Dutro. A confiabilidade japonesa que nunca sai de moda. O Toyota Dina e sua evolução, o Hino Dutro, são a alma da distribuição urbana no Japão desde 1963. Se você já recebeu uma encomenda nas ruas congestionadas de uma cidade, há grandes chances de que um Dina tenha feito parte do trajeto. Esse caminhão foi projetado para circular em ambientes urbanos, com tamanho compacto, mas robustez suficiente para transportar cargas pesadas. Seu motor eficiente, design confiável e baixa manutenção o transformaram no favorito de pequenas empresas e comerciantes. Embora o Dyna tenha sido incorporado ao Hino Dutro, a essência continua viva na versão atual. O Dutro mantém a mesma confiabilidade e facilidade de uso, mas agora com tecnologia moderna e melhores padrões de segurança. E por que continua vivo? Porque os japoneses sabem fazer bem as coisas: durabilidade, baixo custo de manutenção e mecânica simples. No mundo que valoriza a eficiência, esse caminhão segue sendo o cavalo de batalha dos entregadores urbanos ao redor do planeta. E se um dia você duvidar da sua força, lembre-se, já são mais de 60 anos fazendo o trabalho e ele continua indispensável. 6. Gyazi 308. Sadko, o caminhão russo que nunca para. Imagine um caminhão que combina a robustez de um tanque com a capacidade de sobreviver na lama e na neve mais profundas. Assim nasceu o Gyazi 308 Sadko em 1997, um veículo que herdou as características lendárias do Gyazi 66, um clássico de 1964. Projetado para enfrentar os desafios mais difíceis das zonas rurais russas, o Sadko é o caminhão perfeito para terrenos complicados, agricultura pesada e missões militares. Graças às suas origens militares, o Gyazi 308 está preparado para qualquer coisa, desde transportar equipamentos até trabalhar em condições extremas. Sua capacidade de avançar por estradas sem pavimento, através da neve ou do barro, é quase mítica. Ao longo dos anos, o design foi refinado com melhorias na cabine e no motor, mas o essencial permanece intacto: força, resistência e confiabilidade. Hoje em dia, o Gyazi 308 continua sendo um pilar no campo e em missões militares, porque quando as condições são extremas, você precisa de algo mais do que um caminhão comum.
Você precisa de um sádico, um verdadeiro tanque sobre rodas que continua provando por que é um clássico indestrutível. 7. Dongfeng EQ-1240 EQ-102. O caminhão chinês que herdou o poder soviético. Se o nome Dongfeng te soa familiar, é porque este caminhão já passou décadas provando que os veículos chineses também podem resistir às condições mais duras. O Dongfeng EQ-240 e sua versão modernizada EQ-202 nasceram em 1975 com uma inspiração muito clara: os imponentes caminhões russos. Com seu design robusto e simples, conquistou a confiança tanto das Forças Armadas quanto de agricultores e transportadores em zonas rurais e logísticas. O que o torna especial? Sua capacidade de adaptação. Com uma mecânica que não depende de tecnologias complexas, o EQ-240 consegue manter o desempenho em terrenos difíceis, climas extremos e condições de trabalho exigentes. Embora seu design seja baseado no GAZ-66, a versão moderna foi aprimorada com um motor mais eficiente e uma cabine mais confortável para o motorista. Esse caminhão continua popular por sua confiabilidade e baixo custo de manutenção, características essenciais em mercados rurais e militares. Não há dúvida, o Dongfeng EQ-40 segue vivo porque sua simplicidade, junto com a confiabilidade herdada dos melhores caminhões russos, o torna insubstituível. 8. Ural 420. O caminhão russo que desafia o tempo. O Ural 420 é um daqueles caminhões que fazem você pensar que a robustez nunca sai de moda. Desde sua estreia em 1977, esse monstro russo tem sido a espinha dorsal do transporte militar, das regiões rurais e de projetos em áreas remotas. Sua confiabilidade e durabilidade, combinadas com uma mecânica extremamente simples, o transformaram em uma lenda, um exemplo claro de como a engenharia soviética ainda tem muito a oferecer. Apesar de sua aparência rústica, o Ural 41320 evoluiu, e a versão mais recente, o Ural Next, mantém a essência que o fez grande, mas com a tecnologia moderna que o mercado exige. O que não mudou é sua capacidade de avançar por qualquer terreno, de estradas empoeiradas às piores condições de inverno. Sua simplicidade mecânica, sem elementos desnecessários, torna fácil repará-lo e mantê-lo em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, o Ural 41320 continua sendo a opção preferida em locais remotos, missões militares e trabalhos pesados. Por que continua vivo? Porque, apesar dos avanços tecnológicos, um caminhão que nunca falha continua insubstituível. E essa é a razão pela qual o Ural Next continua carregando a bandeira da confiabilidade e da resistência. 9. Isuzu N-Series, o caminhão japonês que conquistou o mundo. O Isuzu N-Series, uma verdadeira lenda da distribuição urbana, já soma mais de 6 décadas provando por que é um dos caminhões mais versáteis e confiáveis do mercado. Desde seu nascimento em 1959, a família N-Series se espalhou pelo mundo, conquistando desde as pequenas ruas do Japão até os movimentados centros urbanos das Américas e da Europa. O segredo está em sua capacidade de se adaptar a quase qualquer necessidade, desde o transporte urbano até aplicações na construção leve. Esse caminhão não se destaca apenas pela confiabilidade, mas também pela facilidade de adaptação. Os modelos atuais mantêm essa mesma versatilidade, permitindo configurações para transporte de carga, guindastes, plataformas elevatórias e muito mais. Com manutenção econômica e uma durabilidade impressionante, o N-Series continua sendo a escolha favorita de pequenas e médias empresas ao redor do planeta. Por que continua vivo? Porque ao longo dos anos,
O Isuzu N-Series conquistou a confiança de quem precisa de um caminhão ágil, forte e fácil de manter. Sua popularidade global, junto com a facilidade de adaptação a diferentes trabalhos, o tornou imortal. E não parece que seu reinado vai acabar tão cedo. 10. Ford F-750 F-800, o gigante americano que continua invencível. Se existe algo que nunca sai de moda nos Estados Unidos, é a força e a confiabilidade dos caminhões Ford. A linha F-750 F-800, lançada em 1980, foi a pedra angular da construção, dos guindastes e da distribuição industrial por décadas. Com um design robusto que enfrenta os trabalhos mais pesados, o F-750 F-800 continua sendo o cavalo de batalha de muitas indústrias que exigem força, capacidade de carga e durabilidade. Embora essa linha tenha sido redesenhada ao longo dos anos, não perdeu sua essência. Sua estrutura permanece sólida como uma rocha, capaz de suportar as exigências dos trabalhos mais pesados. E o que mais o distingue é sua capacidade de realizar todo tipo de tarefa, desde transportar materiais de construção até servir de base para poderosos guindastes industriais. Por que continua vivo? A resposta está em seu legado de resistência. O F-750 F-800 não apenas sobreviveu ao passar do tempo, mas fez isso mantendo a confiança de quem depende de sua confiabilidade. A combinação de um design forte e da capacidade de se adaptar às necessidades modernas garante que continue sendo um dos caminhões mais procurados, mesmo hoje em dia. Se você se fascinou com esses caminhões lendários que continuam conquistando o mundo com sua potência e durabilidade, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos na próxima rota, onde o motor da história nunca para.